A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o vídeo O Sola Escritura te torna idiota. Longe de mim querer rebaixar a autoridade das Sagradas Escrituras. Eu sou apaixonado pela Bíblia e não nego, de muitos e muitos anos. Tem aqui a minha coleção de Bíblia, não sei se vai dar para mostrar. A minha coleção de Bíblias aqui, várias versões, várias Bíblias de estudo, várias versões em português, algumas em espanhol, peraí que deu uma câimbra na minha perna, algumas versões em espanhol. Eu tinha uma versão em grego do Novo Testamento e a Septuaginta, mas como tinha um amigo meu que estava estudando grego e eu já tinha parado por algum tempo de estudar, então eu resolvi doar a minha versão grega para ele. Então eu sou apaixonado pelas Sagradas Escrituras. Mas só que é o seguinte, os protestantes dizem que a autoridade é da sola Escritura, ou somente a Escritura, ou somente a Bíblia, o que eles chamam Palavra de Deus, a Palavra de Deus, isso é a Palavra de Deus. Digo, meu filho, eu vou lhe contar um segredo. Isso aqui não é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é um livro. Segredinho. A Palavra de Deus é uma pessoa. A Palavra de Deus é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, como diz o apóstolo João no capítulo 1 do seu Evangelho. No princípio era o Verbo, ou a Palavra. E a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Versículo 14. E a Palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então a Palavra de Deus não é as Escrituras. A Palavra de Deus é a pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, existe um erro protestante aí, uma confusão com a linguagem metonímica. Então, linguagem metonímica é tomar a parte pelo todo ou o todo pela parte. Então, esse negócio de linguagem metonímica, português, isso é coisa para os fracos, Gramática, não, isso é para os fracos. Nós somos só a Escritura, Só a Bíblia. Gramática é para vocês que não tem nada que fazer. Então, tomar a Bíblia como palavra de Deus, meu filho, é um erro terrível, porque a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia, sim, ela é infalível, mas ela contém aspectos da palavra de Deus. Ela aponta para a palavra de Deus, que é o Cristo. Então, toda a Bíblia é um símbolo que aponta para Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, o apóstolo João, no último versículo do seu Evangelho, diz que se fosse colocar todos os milagres que Jesus fez, todas as suas obras, não caberia nem em todos os livros da terra. Então, como é que a Bíblia vai abranger tudo isso? Então, a Bíblia é uma parte, um aspecto da palavra de Deus, É um testemunho do que é o Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Então, não façam essa confusão de confundir a linguagem metonímica. A Bíblia é uma parte, um aspecto da palavra de Deus, confundi-la com a palavra de Deus, porque ela não é. A palavra de Deus é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá, pessoal. Qual é a relação do sola Escritura com a idiotice? Então, vamos lá. O que significa ser um idiota? O que significa a idiotice? Então, no livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, do Olavo de Carvalho, ele dá a definição de idiotice. Ele diz, em grego, idios quer dizer o mesmo. Idiotes, de onde vem o nosso termo idiota, é o sujeito que nada enxerga além dele mesmo, que julga tudo pela sua própria pequenez. Então, idiota é aquele que não vai buscar o conhecimento de fora. Como Aristóteles dizia, nós devemos partir da opinião dos sábios. Aqueles que quiserem estudar um assunto, tem a base,
para que nós possamos continuar. Como o próprio Isaac Newton disse, se eu vi mais longe, foi por estar em pé sobre ombros de gigantes. Então nós não podemos desprezar os conhecimentos passados e começar tudo do zero. Então, cada um que começa a estudar a Bíblia a partir de si mesmo e da sua própria interpretação é um idiota, no sentido estrito do termo, né? Porque ele começa a fazer interpretações e geralmente sempre cai nas mesmas heresias de muitos anos passados, né? Então, como o próprio Senhor Jesus disse, pelos frutos nós conhecemos as árvores. Então, o que é o fruto do protestantismo e esse seu sola escritura? Então, cada um é o seu próprio papa, ou cada um é o seu próprio magistério, ou o seu próprio intérprete da Bíblia. Então nós vemos aqui, a igreja A tem uma doutrina, a igreja B tem outra doutrina, a igreja C, D, Z, Y, né? Cada uma tem a sua própria doutrina e diz que é a doutrina verdadeira. Uns acreditam que Jesus é Deus, outros não acreditam. Uns acreditam que Jesus está na Eucaristia, outros não acreditam. Outros acreditam na presença espiritual do Cristo, né? Outros acreditam apenas na presença simbólica. Uns acreditam que pode batizar criança, outros é só adulto. Então essa amálgama, essa confusão infernal, né, que são as igrejas protestantes. Não existe uma unidade, porque cada um é o seu próprio intérprete, ou seja, cada um é um idiota tentando interpretar a Bíblia à luz da sua própria pequenez, ou da sua própria idiotice. Sola Escritura. Então eu defendo o solum verbum Dei, somente a palavra de Deus, que é o Cristo, verbo divino, sustentáculo do universo, segunda pessoa da Trindade, que se encarnou, veio a essa terra e morreu na cruz para nos salvar e nos remir dos nossos pecados. Então vamos ver, né, o maior defensor e o maior ícone do Sola Escritura chama-se Martinho Lutero. Então vamos ver, olha, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, ó. Para mim, esse Lutero era um tremendo cretino, um falsificador da palavra de Deus. Então vamos lá. Quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, vamos ver aqui, Romanos capítulo 3, versículo 28, ele traduziu da seguinte forma: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então Lutero achou esse versículo muito bonito, né? Ele gostava muito da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, porque o homem é justificado pela fé. Então Martinho Lutero viu que ele não conseguia vencer os pecados. Então o que é que ele fez? Olha para você ver como o cara é sacana, como o cara é maligno, né? Ele colocou na tradução dele para o alemão, depois da palavra justificado, Martinho Lutero colocou a palavra somente. Então o versículo que era o homem é justificado pela fé, ele colocou o homem é justificado somente pela fé. Somente pela fé. Martinho Lutero adulterando a Bíblia para que a Bíblia se adapte à sua teoria. Ou seja, heresia, meu filho. Heresia quer dizer escolha. Então, quando eu pego a Bíblia e eu rejeito partes da Bíblia e escolho apenas um aspecto, isso é heresia, né? Martinho Lutero chamou a carta de Tiago, de São Tiago, de carta de palha. E chamou a carta de Tiago de carta falsificada. Por quê? Porque a carta de Tiago ia contra a teoria dele de que nós somos salvos unicamente pela fé. O apóstolo Tiago diz o seguinte, deixa eu achar aqui, minha Bíblia aqui está quase caindo aos pedaços. Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas se não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. 18. Mas se alguém dirá, tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Versículo 24. Verificais
que uma pessoa é justificada por obras e não somente pela fé. Versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, os católicos são bastante acusados pelos protestantes de dizer que nós somos salvos unicamente pelas obras. Eu digo, não, meu filho. Né? Ah, você acredita que nós vamos ser salvos somente pelas obras? Eu digo, não, meu filho, isso aí é uma doutrina chamada pelagianismo, uma heresia em que Pelágio dizia que nós seremos justificados apenas pelos nossos esforços, ou seja, unicamente pelas nossas obras. E essa heresia, que é atribuída pelos protestantes à Igreja Católica, foi uma heresia que foi altamente combatida pela Igreja Católica. Santo Agostinho foi o maior combatente dessa heresia, de que nós somos salvos unicamente pelas obras. Não, nós somos salvos pelo sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Mas a nossa fé, sem obras, ela é morta. Se eu disser que tenho fé e não tenho obra, meu filho, é a mesma coisa do espírito, do corpo sem o espírito. Está morto. Então, fé sem obras é morta. Então, Martinho Lutero, no seu Sola Escritura, somente a Escritura, falsificou versículos da Bíblia para adaptar a Bíblia à sua teoria e jogou fora o livro de São Tiago. A carta de Tiago, por quê? Porque contradizia, né, a sua teoria de que nós somos salvos unicamente pela fé. Então, Lutero defendia o sola Escritura ou sola Lutero. Então, Lutero, para mim, é um cretino, um falsário, um falsificador da Bíblia. Então, pessoal, esse negócio de sola Escritura, eu já vi que ele é altamente imbecilizante. Né? Desde o começo da minha fé, eu via que os protestantes, o pessoal da minha igreja, eles não queriam estudar, não estudavam história, não estudavam português. Né? Chegou um ponto de um pastor, numa reunião de jovens, praticamente todos os jovens da cidade estavam presentes, né? E o pastor pegar o versículo lá, esperei com paciência no Senhor, esperei, isso aí é futuro. Eu digo, poxa, um pastor analfabeto é presidente de um campo aqui no Piauí. Então, os caras não querem estudar português. Né? Por exemplo, a heresia dispensacionalista. Não, por que existe essa heresia? Porque os caras não foram lá no grego saber o que era a palavra dispensação, não estudaram a história do Império Romano. Então, não estudaram a igreja primitiva. Eles falam constantemente, nós devemos voltar à igreja primitiva. Mas isso é só chute. Como disse meu amigo Marcelo Vergotti, quando falam em igreja primitiva, é da igreja católica que estão falando, meu filho. Porque a igreja católica é a única igreja que preserva a tradição apostólica da igreja dos primeiros séculos. Então eu vi que os caras não queriam estudar português, não queriam estudar história, por isso que tem erros de interpretação, não queriam estudar livros, não queriam estudar filosofia. Então por isso que tem essa amálgama, essa confusão infernal, que só pode ser produzida por idiotas, ou seja, pessoas pequenas, pessoas sem cultura, que querem estar dando pitaco, que querem estar opinando. Então é um ódio ao conhecimento, é um ódio ao estudo e uma voracidade, uma vontade insaciável de dar opinião. Então, meu amigo, se você não estudou, fique calado. Então, você quer dar opinião, você quer ser o seu próprio intérprete, fundar a sua própria igreja. A sua igreja é uma igreja idiota. Aquele que está preso em sua própria pequenez e não cresce nunca. Então, forte abraço a todos aí. E esquece esse negócio de sola Escritura, é solum verbum Dei. Só a palavra de Deus, que é o Cristo encarnado. Deus abençoe a todos.